Vamos fazer modelo novo de máscara hoje? Hoje eu trago para você um modelo que não é ideia minha, já tem alguns vídeos aí na internet, já que vamos ter que usar por um bom tempo, então vamos fazer alguns modelos diferentes e alguns detalhes para inovar as nossas máscaras com estilo. Assim você tem várias opções para mostrar para suas clientes ou então até para você ter alguns modelos diferentes para sair todos os dias. O que acha? Então fica comigo até o final desse vídeo para não perder nenhuma dica. Meu nome é Dulce Guiar, seja bem-vindo ao meu canal. Você que me acompanha, que está gostando dos meus vídeos, então o que acha de fazer essa máscara? Você pode fazer simplesmente com o molde de um prato, isso mesmo, vamos fazer com um prato e se você não tiver um prato da medida que eu vou dar aqui na máscara, eu vou te ensinar no final do vídeo como fazer o molde redondo. Então fica até o final que eu vou te mostrar passo a passo como fazer o molde também. E você tem ainda a opção de com um prato você faz uma máscara ou então com 2 tecidos e um prato você faz 2 máscaras da mesma cor, só que você pode fazer assim, uma com detalhe de um botão e a outra sem, já com o elástico embutido. O que acha? Muito legal, né? Eu adorei essa ideia. E também adorei o modelo, quando vi no início eu achei que não era assim um modelo muito legal, porque eu achei ela muito comprida, mas gostei muito, ela veste super bem. Olha só como ela veste bem. Não veste muito bem? E ainda você tem a opção de colocar aqui em cima o aramezinho de regulagem nasal. Eu vou colocar ele também nesse modelo que eu vou te mostrar. Se você já gostou da ideia, deixa o seu like aqui para me ajudar a divulgar o canal, assim o YouTube vai entender que você gostou e também vai indicar para outras pessoas. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma dica. Então vamos deixar de conversa e vamos lá para minha dica? Eu já tenho alguns modelos aqui no canal ensinando. Eu já tenho esse modelo anatômico. Esse eu chamo de modelo anatômico 3.0 porque foi a terceira máscara dos moldes anatômicos que eu fiz. Essa aqui é o 2.0, que é outro formato anatômico, também muito legal. As duas vestem super bem, as que eu mais indico de todas, que eu adorei os formatos. E hoje eu venho com um novo formato, que é aquele para você usar, aproveitar também alguns pedaços de tecido, que depois dela cortada eu vou te mostrar que você pode também aproveitar e fazer nesse formato. Mas para chegar a esse formato a gente usa um prato ou um círculo, alguma coisa no formato redondo que você tem aí na sua casa ou no seu ateliê. Então eu começo te ensinando como fazer com o molde do prato e no final do vídeo eu vou te mostrar como fazer o molde redondo. Então se você não tiver esse tamanho, assista até o final, confira todos os detalhes. Se você já sabe fazer essa máscara, assista também até o final, porque sempre tem uma dica. Eu sempre tento fazer algo diferenciado para facilitar o seu dia a dia. Então aqui tem a dobrinha que facilita. E nesse, que é o mesmo formato desse, tem um detalhezinho do botão. E nessa que eu vou fazer agora, eu vou te mostrar também que a gente pode colocar aquele botãozinho Ritas, que você também pode estar usando a máscara dos dois lados. Essa aqui também não impede que você use dos dois lados, mas com o outro fica um detalhezinho aqui do botão, fica bem legal, fica um detalhe muito lindo para você usar. Então fica até o final para não perder nenhuma dica. Também quero lembrar que todos os tecidos estão na minha loja virtual. Todos os aviamentos e todos os tecidos eu sempre tento colocar na minha loja virtual. Então dá uma conferidinha lá. Eu vou começar então com o tecido. Você pode usar aí o tamanho que você quiser. Você precisa de no mínimo 26 centímetros, 27 mais ou menos. Esse prato tem 26 centímetros aqui de diâmetro. Mas depois de cortado aqui ele fica com 26,5. Então eu vou usar esse tamanho como um tamanho G, que é um tamanho que serve pra mim. Então eu chamo de G feminino, porque às vezes o masculino eu gosto de fazer ele um pouquinho maior. Então aqui embaixo na descrição vai estar aparecendo as medidas para os outros tamanhos. Então clique aqui em mostrar mais, que eu te dou todas as medidas. Eu já risquei o círculo e coloquei então assim, ó, 2 tecidos, direito com direito, e risquei. Vou colocar um alfinete para cortar.
E você pode usar, então, a tesoura e cortar bem em cima do risco, ou se você tem um cortador circular, pode, então, cortar com o cortador. Todos os aviamentos também estão na minha loja virtual, pode conferir lá. E para cortar redondo, não é legal que você corte direto aqui em cima do tecido com o cortador. O que acontece é que pode estragar a sua lâmina. Então, eu gosto de cortar primeiro assim. E agora, então, eu corto redondo. Vou girando o tecido. E sempre girando o tecido para não estragar a sua lâmina. Se o teu tecido, então, tiver direção, é interessante você colocar os dois, né, na posição, ou então usar aqui como base o seu pé do tecido. Vou colocar ele mais retinho aqui para facilitar, ó. Tô vendo aqui que a linha dele tá bem retinha. Vou usar isso aqui como base. Então, aqui é o meio, eu tenho 13,25, porque como ficou 26,5, eu tenho 13,25. Como a minha régua, ela tem a divisão aqui, ó, do meio e do 0,25 milímetros, então eu consigo fazer ele bem certinho no tamanho que eu quero. Se você não tiver, não tem problema, você pode dobra no meio uma vez, dobra outra vez aqui no meio. Já alinho aqui, ó, essa linha com essa linha. Então, não é porque você não tem a régua que você não consegue fazer a máscara. Dobrei no meio e você vem aqui com a tesoura e corta e corta. Eu vou cortar com o cortador. Ó, alinhei. Então, eu estou olhando aqui pelas duas dobras. Alinho bem certinho. Corto, venho aqui na outra linha. E com esse molde eu tenho, na realidade, duas máscaras. Então, se você quiser fazer uma máscara apenas, você vai riscar só um círculo de um tecido só. Ou fazer como eu vou fazer. Eu vou fazer um com esse. E uma máscara com esse. Então, eu vou fazer esse com esse e esse com esse. E depois, vou fazer as duas juntas. Então, vou fazer um lado de uma cor. Se você quiser, já pode colocar um alfinetinho. E aqui também. Então, essa eu vou fazer com um botãozinho. Então, ele vai ficar assim, eu não preciso cortar. E essa outra, eu vou cortar para fazer assim, com esse acabamento de elástico. Então, eu vou cortar aqui uma pontinha. Vou cortar aproximadamente 2 centímetros e vou posicionar no ângulo de 45 graus, que eu tenho aqui, ó, o ângulo de 45 graus. E vou cortar aproximadamente 2 centímetros. Então, tá vendo, ó? Posicionei no ângulo aqui bem retinho e agora corto aqui 2 centímetros. E assim eu faço o acabamento depois da dobrinha. Então, agora eu vou lá pra máquina, me acompanhe lá, que o processo é bem fácil. Pra quem já tem experiência e já fez outras máscaras, vai saber que agora é só fechar aqui. E aí, o próximo detalhe mesmo seria fazer esse acabamentozinho. Então, pra quem tem experiência, pode pular o vídeo, mas quem quiser ter alguma dica ainda de costura, me acompanhe lá na máquina. Vou começar, então, costurando aqui na parte da frente. E agora, é só cortar, então, aqui, ó. E essa é uma dica de fazer produção em série. Agora, eu vou pegar, então, as duas que estão aqui cortadinhas. E vou juntar as duas. Eu gosto de abrir a costura e fazer o encontrinho.
Essa que tem o cortezinho, eu vou dobrar então, juntando bem o tecido aqui, ó, ajustando bem. Vou dobrar um pouquinho mais do que meio centímetro e começo costurando aqui. Não esqueça de dobrar esse lado também. E agora eu costuro o outro lado. E é só desvirar por aqui. E vou fazer o mesmo processo com a outra. E essa eu vou costurar em toda a volta, deixando aqui 2 dedinhos para desvirar. Paro sempre com a agulha embaixo. Deixo 2 dedinhos então para desvirar. Fica assim dessa forma. Agora eu vou desvirar e aqui nos cantinhos você pode cortar aqui na diagonal, sempre deixando aqui os 2 milímetros suficiente para não cortar a costura. Ou então eu gosto de fazer uma dobrinha que não precisa cortar. Então eu venho aqui com o polegar no forro, dobro uma vez, dobro outra vez e empurro o cantinho com a unha. E aí você tem o cantinho assim, ó, perfeitinho, um cantinho bem perfeitinho, e é só desvirar. Agora eu vou passar a ferro. Ó, sempre que a gente corta, tem que vir aqui puxar o cantinho. Também fica bonito, ó, fica perfeito. Então, você pode optar por cortar ou dobrar o cantinho. Vou passar bem todas as duas, vou passar essa também e já trago para finalizar. Agora, eu vou passar, então, uma costura, rebatendo ao redor das duas. Essa aqui eu vou fazer o elástico embutido. Eu vou usar 14 centímetros desse elástico, ele é bem maleável. Eu tenho para vender lá na minha loja virtual, se você tiver interesse. Os tecidos também estão disponíveis lá. E eu vou rebater já costurando o elástico. Vou jogar o elástico bem lá pra cima na pontinha. Eu gosto de jogar a agulha então aqui pra aumenta um pouquinho o ponto. E eu jogo a minha agulha pra direita. Mas se você não tem, você pode ajustar aqui com o pé calcador e fazer o ajuste conforme você tem. E eu já coloco a pontinha do meu elástico ali no outro lado também. Gosto sempre de ajustar ele aqui, ó, com o abridor de ponto. Eu faço um arrematezinho e sigo então o pé calcador. Coloco o outro elástico. Eu esqueci de colocar o ajuste nasal, mas você pode colocar o ajuste aqui antes de fechar. Eu vou colocar nessa. Então, eu uso esse ajuste nasal, que é aquele maleável, aquele de saquinho de pão. Então, eu tenho também para vender lá na minha loja virtual. E eu gosto de colocar porque ele, para quem usa óculos, facilita. Então, eu venho com ele aqui. Eu coloco ele até lá dentro, empurro. Aqui pela pontinha, ó, ele tá aberto ainda.
seguro e vou empurrando, ó, colocando ele bem lá em cima. Coloco ele pela frente e deixo a margem de costura aqui por trás. Ó, ajusto bem e coloco um alfinetinho aqui para ele não cair. E agora eu volto fazendo então o pesponto, ou vou rebater então uma costura aqui ao redor, fazendo um pesponto. E eu gosto de começar essa máscara então aqui pelo meio, para ele ficar bem escondidinho, como eu estou colocando o ajuste lá em cima. Então olhe bem se a sua máscara tem direção para colocar o ajuste lá em cima. E aí eu vou começar então aqui de baixo. Coloco o ajuste bem lá em cima, para não correr o risco de passar por cima. E ela está pronta, ó, com o ajuste. E agora, quando eu passei a ferro, eu já fiz uma dobrinha, que é onde eu vou colocar o botãozinho. Esse aqui também, ó, fiz uma dobrinha também de 3 centímetros. E vou colocar um botão, eu vou lá colocar o botão Ritas e te mostro como vai ficar. Ou então, se você preferir, também pode vir aqui e fazer uma costurinha, faz uns 3, um arrematezinho. E também já está com um detalhe. Eu vou colocar o botãozinho, porque daí já fica um detalhe a mais. Então, essa aqui já está pronta. Ó, como essa daqui. Ela fica uma máscara muito bonita, tá? E bem confortável. Se você preferir, você pode furar. Ou então, você pode aqui também furar com o próprio botãozinho, vem aqui em cima, ó, e com o próprio pininho do botão, você pode empurrar com a unha desse lado. E eu venho, então, nesse lado, eu vou colocar o meu claro, você pode usar o mesmo botão aí para os dois. Vou colocar o pequeno. Se você ainda não sabe como usar, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a colocar o botãozinho, tá? Então, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Nesse lado, eu vou colocar o marrom para ele ficar mais discreto. Então, eu venho com o marrom desse lado, ó. E vou, como eu coloquei o pequeno aqui, vou colocar o maiorzinho desse lado. Os dois para encaixar, o menor e o maior. E venho e coloco, então, vai ficar assim, ó. Um botãozinho. E aí, você pode usar ela dos dois lados, com o botãozinho aqui fazendo detalhe. Ó, vai ficar assim, dessa forma. Ou então, desse lado, com um detalhe aqui por fora. Então, vou colocar o outro lado, vou posicionar a câmera diferente para você visualizar. Então, novamente, já tenho os dois furadinhos, então, eu vou colocar nesse lado só o bege. Como eu usei o pequeno no outro lado, o pequeno bege, agora eu vou usar o grande bege para usar os dois pares. Então, esse é o grande bege. E vejam que eu não troco a matriz, eu estou usando o mesmo tamanho em cima, porque eu uso o tamanho grande. Então, quando você comprar essa matriz, ela vem em duas partes, eu uso só uma parte, que é a parte maior. E aí, ela dá para o botão, para a parte maior e para a parte menor. Agora, aqui no outro lado, eu venho então com o marrom, coloco ele aqui por trás, e vai ficar assim, ó, duas partes fechadas, com o pininho para o lado de dentro.
venho com a parte menor e coloco ali na matriz e aperto. E aí, eu fiquei com o botãozinho assim, e é só fechar. E aí, você tem essa máscara com esse detalhe, olha que lindo. E ainda o ajuste nasal aqui em cima também, para fazer todo o charme. Eu vou colocar nessa um elástico de 22 centímetros. E aí fica a seu critério, dependendo de cada formato de rosto, 22, 24, como ele é ajustável, então eu vou usar 22. Eu uso esse passador de elástico, porque ele é muito prático. Faço um, depois faço o outro. E escondo ali pra dentro o nozinho. E está pronta, então, mais uma máscara. Espero que você tenha gostado. Então, aqui eu tenho, olha só, finalizada. Não ficou uma graça? Eu achei muito fofo esse modelo. Se você não tiver o molde redondo, então me acompanhe agora até o final do vídeo, que eu vou te mostrar como fazer o molde redondo. Então, para quem não tem um prato desse tamanho ou algum molde que você possa usar, me acompanhe até o final, que eu vou te ensinar a fazer o molde. Como eu trabalhei aqui com molde de 26 centímetros, eu vou te ensinar a fazer o molde 26, mas você vai poder fazer o molde para qualquer tamanho. Então, eu começo cortando sempre um pouquinho maior que 26. Então, eu vou usar aqui 27 centímetros. Se você tem a régua quadrada, então fica bem mais fácil, inclusive, de fazer o molde. Porque eu vou trabalhar aqui com 27 e já vou medir 27 aqui e 27 aqui também. Então, já coloco aqui 27 e corto pra lá também. Viro aqui, posiciono no 27 e aqui também. Ali já estava bem certinho. Se você não tem essa régua quadrada, você vai riscar assim, dessa forma. Posiciono no 27, alinho bem e corto reto. Faço uma marcação e viro. Ó, eu fiz a marcação, então ali é meu 27, posiciono novamente no 27. Veja que essa minha régua, ela é perfeita, porque eu tenho o número dos dois lados, então eu desenvolvi a régua especialmente para isso. Eu criei essa régua para não ter que ficar girando a régua para encontrar o número. Então, se eu posiciono aqui, eu vou olhar o número de fora e vou marcar no 27. Se eu posicionar a régua desse lado, eu vou olhar a parte interna, que são as bolinhas em vermelho. Veja, e aí eu tenho os dois números. Então, aqui eu vou olhar as bolinhas em vermelho e na parte, se eu tivesse com a régua desse lado, eu iria olhar a parte externa, que seria o escuro, o preto, e posicionaria no 27. Eu vou deixar aqui na bolinha vermelha para ficar mais fácil de você visualizar. Posiciono no 27 das bolinhas, olha. Alinho aqui o meu papel pela régua. E posiciono ali, vou fazer a marcação lá também, para saber que é o meu 27. Agora, posiciono aqui embaixo novamente. E corto reto. E aí, eu tenho um quadrado, na realidade, esse é o quadrado onde eu vou começar a fazer o círculo. Então, aqui eu vou deixar as medidas abaixo dos tamanhos dos círculos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, vou dobrar
e vou dobrar mais uma vez. E aqui, se você quiser, você pode também dobrar mais uma vez, mas eu prefiro fazer assim, dessa forma, eu acho que fica mais fácil. E eu vou marcar, se você tem uma fita métrica, você pode usar a fita métrica ou a régua. Então, eu vou marcar, como eu vou cortar 26, então eu vou medir 13 centímetros. Então, eu vou medir aqui no 13 e vou medindo e vou fazer alguns pontinhos em 13 centímetros. Se você preferir, você pode passar aqui uma linha ligando os pontinhos. Mas quando você for cortando com a tesoura, você já vai cortar ele bem certinho. Aqui eu consigo, ó, vou cortando. E assim eu tenho o meu círculo. E eu posso fazer várias máscaras. Então, vou deixar aqui a medida do diâmetro. E também vou deixar a medida do lado, que seria a metade. Então, se você vai fazer a máscara de 26, você vai riscar 13. Se você vai fazer a máscara de 28, você vai riscar 14. Você sempre vai riscar o raio, que seria a metade do círculo, tá? Eu vou deixar, então, aqui abaixo todas as medidas para você conferir. E uma dica também, se você tem retalhinhos que você quer aproveitar para fazer essa máscara, ela é legal porque esse molde você pode aproveitar. Então, por exemplo, aqui eu tenho os tecidos que eu recortei a primeira máscara. Aqui eu não consigo cortar um círculo, mas eu consigo cortar 2 triângulos aqui. Ou vou cortar a metade do molde, você pode fazer ele assim, dessa forma, olha só. Corto aqui e depois corto no meio. Então, ou então, se você quiser aproveitar um outro retalhinho, eu vou colocar ele aqui, ó, bem no cantinho, e posso cortar esse molde 2 vezes no forro e 2 vezes na parte externa. Então, você pode aproveitar também com esse molde, fazer mais máscaras e aproveitar os tecidinhos, os retalhinhos que você tem. Então, eu gosto sempre de trazer alguma dica especial para facilitar, porque eu sei que esse molde tem muita gente aí que já postou. É um molde que não é meu, que está na internet, mas eu acho que é legal, é válido a gente sempre dar alguma dica especial. Então, eu espero que você tenha gostado. E não esquece de conferir os outros moldes se você ainda não viu. Essa máscara tem molde gratuito, está lá no meu grupo do Facebook e também na minha loja virtual. Molde gratuito para você, eu desenhei ele todo especial aqui com recorte. Esse aqui também está lá. E a 3D também tem um vídeo lá ensinando. Confere aqui, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo e aqui no final do vídeo também os links para você conferir. Então, aqui estão finalizadas. Eu identifiquei, assim, um probleminha nessa máscara. Aqui, quando você faz, eu até deixei essa assim para você ver melhor, que quando a gente usa, ela dá uma repuxadinha aqui nessa parte lateral. Então, o que eu fiz? Nessa daqui, eu dei um pontinho, um arrematezinho da máquina mesmo, aqui na frente, então ela não repuxa tanto. E o ideal é que você não deixe o elástico muito apertado, porque ela é um pouco menor aqui. Então, aqui eu vou deixar as medidas aqui embaixo no vídeo. Vou deixar, então, a medida dessa daqui, que é uma M. Essa daqui, então, eu vou usar aproximadamente 24 centímetros. Essa daqui, que ela é um pouquinho maior, que ela já é uma G, eu usei 26 centímetros, ficou bem boa. Eu ainda vou dar um pontinho aqui, um arrematezinho. Você pode também fazer um pontinho à mão. Essa daqui, olha só, é um outro teste que eu fiz. Eu fiz um arrematezinho aqui na lateral. Ou então, você pode, antes de colocar o botão, você pode passar uma costurinha aqui, reta, e depois você coloca o botão mais na pontinha. E aí, ele já fica um detalhe diferente. E se você tiver alguma dúvida ou se você tiver alguma outra ideia para esse detalhe, comente aqui embaixo. Ou então, passe lá no meu grupo do Facebook, Dicas da Du, e poste lá uma fotinho com a sua ideia de como vamos fazer
aqui na lateral. O que você acha? Espero que você tenha gostado de mais essa dica. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Eu vou fazer uma modificação de fazer então a costurinha aqui para facilitar e não repuxar demais. Então, se você já conferiu, gostou da ideia, deixa o seu like aqui. Se você puder também, compartilhe essa dica. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma novidade. Toda semana tem um vídeo novo e logo logo vai ter novidade aqui no canal. E se você quiser conferir os tecidos e todos os aviamentos que eu uso nas minhas peças, estão na minha loja virtual. Dá uma passadinha lá para não perder nenhuma novidade. Então fique com Deus e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!